Olá! Agora nós vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Mas primeiro a gente precisa fazer algumas definições importantes. Depois a gente vai falar da primeira lei da termodinâmica em si e depois dos mecanismos de transferência de calor. Então vamos fazer as definições. A primeira definição importante é o que é o calor. O calor é uma energia em trânsito, é uma transferência de energia. E essa transferência de energia ocorre sempre que há uma diferença de temperatura. Então, o calor ele flui sempre do objeto mais quente para o objeto mais frio. Esse é o fluxo natural do calor. Tem como fazer esse processo inverso? Tem como fazer. Mas não é um processo que acontece naturalmente. Ele tem que ser forçado. E a gente vai ver isso lá quando a gente for ver a segunda lei em máquinas térmicas. Capacidade térmica é uma outra definição muito importante. Ela indica a proporção de energia necessária para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura do objeto. E a capacidade térmica ela é proporcional à massa. Então, se eu tenho o mesmo objeto pequeno ou o mesmo objeto grande, então vai ter um valor de capacidade térmica diferente. Então, a capacidade térmica é a constante de proporcionalidade entre a transferência de calor e a variação de temperatura. Mas como ela depende da massa, ela não é uma definição muito boa, porque para objetos feitos da mesma substância, mas com a massa diferente, vai ter uma capacidade térmica diferente. Então, para a gente tirar essa dependência da massa, a gente pode definir o calor específico, que é representado pelo C minúsculo. Então, é a capacidade térmica, que é o C maiúsculo, dividido por unidade de massa. Então, essa definição do calor específico. Substituindo na relação anterior, a gente pode escrever o calor transferido como sendo o calor específico vezes a massa, vezes a diferença de temperatura. E agora sim, o calor específico, ele só depende da substância que você está trabalhando. Então, ele vai ter valores específicos, independente da massa. Então, a água, por exemplo, é 4.200 joules por quilograma grau Celsius. O gelo, mercúrio, cada um tem um valor, ok? Você vai achar esse valor também em caloria por grama grau Celsius, só que esses valores aqui não podem ser usados em contas que a gente faz no sistema SI. Você tem que usar em joule por quilograma grau Celsius, ok? E por que é grau Celsius e não é Kelvin? É porque a diferença de 1 grau Celsius é igual à diferença de 1 Kelvin. Então, você pode utilizar como sendo diferença de temperatura, tanto em Kelvin quanto em Celsius. Mas tomem cuidado com esse tipo de coisa, porque se você tiver dúvida, é melhor você transformar tudo para Kelvin, que aí não tem erro. Bom, o calor latente é outra coisa importante que a gente precisa falar, ou calor de transformação. Lembra daquele gráfico de transformação de fase? Então, aqui eu tenho gelo, eu vou aumentando a temperatura, fornecendo calor, e depois eu continuo fornecendo calor, mas a temperatura fica constante. Então, durante esse processo, toda a energia recebida pelo sistema vai ser utilizada na transformação do gelo em água, e aqui eu tenho um equilíbrio térmico. Então, esse calor recebido pelo gelo, a gente chama de calor latente ou calor de transformação. É a quantidade de energia por unidade de massa necessária para que essa mudança de fase aconteça. Então, o calor latente é a proporção entre a quantidade de calor que eu preciso fornecer para uma determinada massa,
para acontecer essa transformação de fase. Então, eu tenho um calor latente aqui e eu tenho um calor latente aqui, ó, quando eu estou transformando a água em vapor, ok? Então, a gente tem duas observações importantes aqui. A primeira é que toda mudança de fase implica temperatura constante. Então, essa equação não depende da temperatura. A temperatura vai ficar constante. E a segunda é que todo o calor absorvido vai ser utilizado para mudança de fase. Isso a gente está falando de substâncias puras, tá? Porque se a gente tiver uma mistura, então esse gráfico vai ficar um pouco diferente. Não vai ter essas plataformas de temperatura constante. Essa temperatura vai variar um pouco se eu não tenho uma substância pura, tá bem? Então, nas tabelas que você encontra nos livros, nas mais diversas referências, você vai ter o calor latente de fusão, que é quando a substância está passando do sólido para o líquido, e você vai ter o calor latente de vaporização, que é quando a substância está passando do líquido para o vapor, ok? A primeira lei da termodinâmica foi formulada através das contribuições dos trabalhos de vários pesquisadores, enquanto estudavam os processos termodinâmicos. Alguns processos termodinâmicos realizam trabalho. O trabalho em um processo termodinâmico tem que ser observado através de processos muito lentos, de modo que cada parte do gás esteja sempre em equilíbrio térmico com as outras partes. Essa exigência é para que a temperatura esteja bem definida para aquele sistema em todos os pontos do processo. Então, vamos pensar que eu tenho aqui um gás, eu tenho aqui um pezinho fazendo uma pressão nesse gás e nessa situação esse gás tem um volume inicial VI. E o que eu vou fazer é diminuir esse pezinho aqui, vou tirar 2, vai diminuir a pressão do gás e o volume, consequentemente, vai aumentar. Daqui para cá, o gás realizou um trabalho, porque ele empurrou esse pistão para cima. Então, se eu medir esse deslocamento dy do pistão, eu posso calcular qual foi o trabalho se eu souber a força que o gás fez no pistão, né? O trabalho a gente viu lá na física 1, que é o produto escalar da força com o deslocamento. Então, se esse processo tem que ser realizado de modo muito lento, então esse deslocamento dy deve ser bem pequenininho. Então, eu vou realizar um trabalho bem pequenininho, porque esse deslocamento é bem pequenininho. Agora, esse produto escalar entre a força e o dy pode ser escrito em termos das componentes. A força F, para empurrar o pistão para cima, ela tem que ser na direção de y positivo. E o dy também foi na direção de y positivo. O pistão subiu daqui para cá. Então, o produto escalar vai dar o módulo de F, o módulo do dy. Esse vai ser o trabalho realizado para um deslocamento pequenininho dy. Mas eu posso escrever a força em termos da pressão. A pressão é força dividida pela área. A área do pistão eu consigo achar e a pressão do gás eu consigo medir. Então, eu vou escrever o trabalho dW como sendo a pressão do gás, a área do pistão e o deslocamento dy dele. Mas a área do pistão vezes o deslocamento dy dá para mim o aumento de volume que aconteceu daqui para cá. Então, a área vezes o dy pode ser escrita como sendo o dV, a variação de volume. Então, o trabalho realizado pelo gás para empurrar o pistão daqui para cá é a pressão do gás vezes a variação de volume. Se eu fizer a integral dos dois lados dessa equação, então eu tenho que o trabalho realizado
vai ser a integral do volume inicial até o volume final da pressão vezes a variação de volume, ok? Então vamos pensar em alguns processos antes da gente entrar propriamente na primeira lei. Eu tenho aqui um gráfico de pressão por volume. Aqui é o estado inicial do gás. Ele tinha essa pressão e ele tinha esse volume. Aqui é o estado final do gás. Ele tinha essa pressão e ele tinha esse volume. Para levar o gás do estado inicial até o estado final, eu posso fazer uma infinidade de processos aqui. Mas se a gente está interessado em medir as variáveis, esse processo tem que ser feito de maneira bem lenta para que a gente tenha a temperatura definida em todas as etapas do processo. Eu posso fazer, por exemplo, um processo de aumentar o volume daqui para cá, mas eu faço isso mantendo a pressão constante. Esse tipo de processo é um processo isobárico. O trabalho realizado em um processo isobárico, eu posso tirar a pressão dessa integral. Então, vai ficar a integral de dV, que dá o ΔV. Então, sempre que a pressão for constante, eu não preciso fazer a integral. Eu posso simplesmente multiplicar a pressão, que é constante, vezes a variação de volume. E eu consigo fazer isso através de trocas de calor do sistema com o meio. Aqui não tem como a gente saber se vai precisar fornecer calor ou receber calor. Vai depender do sistema, ok? Do que realmente está acontecendo no sistema. Pode ser tanto receber quanto dar calor. Agora, para chegar no estado final, que é o estado que eu quero, eu posso realizar, então, um processo a volume constante, um processo isovolumétrico. Se eu realizo um processo com volume constante, o gás não empurra o pistão e o pistão não empurra o gás, então eu tenho um trabalho nulo. Nem o sistema realiza um trabalho sobre o gás, nem o gás realiza um trabalho sobre o sistema, ok? E para que seja possível realizar esse processo de diminuir a pressão com volume constante, eu tenho que retirar calor do sistema. Com a retirada de calor, eu consigo fazer o volume diminuir desse valor inicial para o valor final que eu quero, ok? Agora, o trabalho é a integral da pressão vezes a variação de volume. No gráfico pressão por volume, quem vai ser o trabalho? Vai ser a área sobre a curva. Então, essa área verdinha aqui vai ser igual ao trabalho realizado sobre o sistema. E nesse caso, o volume está aumentando. Se o volume está aumentando, o trabalho é positivo. Só que existem outras maneiras de levar o sistema deste estado inicial para o estado final. E essas maneiras diferentes podem realizar diferentes valores de trabalho. Pode ser mais fácil ou mais difícil. Por exemplo, o que acontece com o trabalho se ao invés de eu fazer primeiro o processo isobárico e depois o isovolumétrico, eu fizer o isovolumétrico primeiro e depois o isobárico? Bom, se eu fizer o processo isovolumétrico primeiro, o trabalho é nulo, a gente já sabe. Então, o que eu tenho que fazer aqui para a pressão do gás diminuir sem alterar o volume? Eu preciso retirar calor. Eu retiro o calor, a pressão diminui, mas eu estou obrigando o sistema a manter o volume constante. Cheguei na pressão que eu quero, agora eu vou fazer o processo isobárico. No processo isobárico, a pressão é constante, então o trabalho é P
ΔV. E, de novo, eu vou ter que permitir que o sistema troque calor com o meio. Ok? Agora, nessa situação, quem é o trabalho? O trabalho continua sendo a área sob a curva. Se o volume está aumentando, o trabalho continua sendo positivo, mas agora eu preciso realizar um trabalho muito menor que quando eu fiz o processo isobárico primeiro, ok? Agora, o que acontece se o volume estiver diminuindo ao invés de aumentar? Vamos pensar agora que eu tenho o estado inicial aqui e eu quero chegar lá. Nesse caso, eu posso fazer, por exemplo, um processo isobárico, que eu já sei que o trabalho é P ΔV, e eu já sei que o sistema tem que trocar calor com o meio. Depois desse processo, eu vou fazer um processo isovolumétrico. E eu já sei que o trabalho é nulo e eu preciso agora fornecer calor para aumentar a pressão do sistema, ok? E quem é o trabalho agora? O trabalho continua sendo a área sob a curva. Só que nessa situação o trabalho é negativo. Por quê? Porque o volume do sistema está diminuindo. Então, se o volume do sistema diminuiu, o trabalho é negativo, ok? Agora, como que a gente pode relacionar o calor recebido ou cedido com o trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema? É exatamente isso que a primeira lei faz. Então, a gente vai definir a energia interna do sistema. A energia interna do sistema é a energia que o sistema tem no estado inicial dele. Então, a energia interna tende a aumentar se você fornece energia na forma de calor e tende a diminuir se o sistema realiza um trabalho. Então, se o sistema realizou trabalho, ele vai tirar energia da energia interna para realizar aquele trabalho. Se você fornece calor, então a energia interna vai aumentar e vice-versa. O trabalho, como a gente acabou de ver, depende da natureza do processo, né? O que eu faço primeiro, eu posso ter um trabalho maior ou menor. A quantidade de calor também depende da natureza do processo, como a gente viu. Às vezes você tem que fornecer mais calor ou menos calor. Agora, se eu subtrair a quantidade de calor que eu forneci e o trabalho que o sistema realizou, essa diferença só vai depender do estado inicial e do estado final. Não importa o caminho que eu faço para levar o sistema do estado inicial para o estado final. Qualquer caminho que eu escolher, a diferença entre o calor que eu forneço e o trabalho que ele realiza é sempre o mesmo. Então, essa é a primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna do sistema é igual à quantidade de calor fornecida ou retirada do sistema, menos o trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema. E essa variação de energia interna, ela só depende do estado inicial e do estado final do sistema, ok? Então, pensando novamente nos processos isobárico e isovolumétricos, quando a gente realizou esse processo isovolumétrico e o trabalho foi nulo, a variação de energia interna para levar o sistema daqui para cá é igual à quantidade de calor que eu tive que retirar do sistema. E no caso do processo isobárico, eu realizei um trabalho e permiti que o sistema trocasse calor com o meio. Então, eu tenho que ver a natureza exata desse processo. A variação da energia interna
é a quantidade de calor que ele recebeu ou cedeu, menos o trabalho, que é a pressão ΔV, ok? Agora, eu também posso realizar um processo adiabático. O processo adiabático é aquele que não tem troca de calor. Então, eu tenho um sistema aqui totalmente isolado, ele não pode trocar calor com o meio, e eu vou realizar trabalho sobre ele. Eu tenho aqui um recipiente com umas bolinhas de chumbo, e se eu tirar bolinhas daqui, eu vou diminuir a pressão sobre o gás. Então, o gás vai empurrar o pistão para cima e o gás realiza um trabalho sobre o sistema. Se eu coloco mais bolinhas de chumbo aqui, eu estou aumentando a pressão sobre o sistema, o volume do sistema vai diminuir, o sistema realizou um trabalho sobre o gás. O gráfico de um processo adiabático é mais ou menos assim. Então, eu tenho aqui o estado inicial com uma pressão P e um volume VI, e aqui eu tenho um estado final, pressão PF e um volume VF. O trabalho realizado no processo adiabático continua sendo a área sobre a curva. Mas como o calor é zero, porque eu não estou permitindo que o sistema troque calor com o meio, então a variação da energia interna é igual a menos o trabalho, ok? Um processo adiabático peculiar é a expansão livre. A expansão livre é um processo adiabático porque ele acontece de forma tão rápida que não há tempo do gás trocar calor com o meio. Eu não posso fazer um gráfico PV de uma expansão adiabática, justamente porque nem pressão nem volume podem ser definidos no meio do processo. Eu só consigo definir o volume inicial e o volume final. Mas o que acontece aqui? Ó? Se eu abrir essa válvula, no momento que eu abrir essa válvula, esse gás vai ocupar os dois lados do recipiente e não vai haver troca de calor, porque essa ocupação acontece muito rápido. Mas também o gás não vai realizar trabalho. No momento que eu abrir a válvula, ele vai simplesmente ocupar esse espaço vazio. Ele não vai empurrar um pistão, ele não vai abrir esse espaço, o espaço já estava lá. Ele só vai ocupar, então ele não realiza trabalho. Se ele não realiza trabalho e se não há troca de calor, a variação da energia interna num processo adiabático de expansão livre é zero. Então, a mesma energia interna que ele tinha antes, quando ele ocupava só a metade do volume, ele vai ter depois, quando ele ocupar os dois volumes disponíveis, ok? E, de novo, não é um processo que acontece passo a passo. Eu não posso fazer um gráfico de pressão por volume. O processo não acontece em equilíbrio térmico e não tem volta. Eu não consigo fazer com que o gás volte a ocupar só a metade do recipiente. Uma vez que ele ocupou os dois lados, ele não vai sozinho naturalmente ocupar o outro lado. Eu tenho que forçar esse processo. Então, é um processo que a gente chama de reversível. Os outros processos que a gente faz controladamente, eles são processos reversíveis. Eu posso levar um sistema do ponto A para o ponto B e depois levar de volta de B para A. Quando eu faço isso, eu tenho um processo cíclico. Então, ele acontece em ciclos mesmo. Vai de A para B, aí volta para A, aí volta para B, eu faço ciclos. O que acontece nos processos cíclicos? Quanto que deve ser a variação da energia interna do sistema? Bom, se eu sair de um estado A e voltei para ele mesmo, se eu voltei exatamente para o mesmo estado, então a energia interna do sistema tem que continuar sendo a mesma. Então, num processo cíclico, eu não tenho variação da energia interna do sistema. E se eu não tenho variação da energia interna, o calor vai ser igual ao trabalho.
Agora, nesse processo aqui, quando eu vou de A para B, eu estou fazendo o volume do sistema aumentar. Se o volume do sistema está aumentando, então eu tenho um trabalho positivo. Agora, na volta, quando eu vou de B para A, eu tenho um processo de diminuição de volume. Eu estou indo daqui para cá. Então, o trabalho é negativo. E qual que é o trabalho total? De sair de A e ir para B e depois voltar de B para A. No final, eu tenho só essa diferença aqui, que é a soma desses dois trabalhos. Esse vai ser o trabalho total. Então, o trabalho total vai ser o trabalho de ir de B para A, mais o trabalho de ir de A para B. Agora, como se dá a transferência de calor? Como que são esses mecanismos? Existem várias formas de você transferir calor. Nessa imagem, eu tenho a emissão de calor na forma de radiação infravermelha. Essa imagem aqui mostra 3 pessoas, um homem, uma criança e uma mulher. Mas essa é só uma das formas de transferência de calor. Esse processo é processo de radiação, mas eu ainda tenho a convecção e a condução. A condução é quando eu tenho um objeto que conduz o calor. Então, eu tenho aqui a água em ebulição, numa temperatura quente. Eu tenho aqui uma barra metálica e eu tenho aqui um gelo, numa temperatura fria. Então, do lado de cá, eu tenho um reservatório frio, a temperatura de 0 graus. E do lado de cá, eu tenho um reservatório quente, numa temperatura de 100 graus. E a barra vai conduzir o calor, naturalmente, da fonte quente para a fonte fria. Considerando que essa barra está isolada do meio externo, então eu só tenho essa transferência de calor sendo feita aqui pela própria barra. À medida que eu me aproximo da fonte fria, essa temperatura diminui. À medida que eu me aproximo da fonte quente, essa temperatura aumenta. Só que depois que eu atinjo o equilíbrio térmico, essa temperatura vai ser estabilizada. Então, em cada ponto eu tenho um valor de temperatura, mas o calor vai continuar fluindo da fonte quente para a fonte fria, mesmo que eu estiver em equilíbrio térmico e mesmo que a temperatura não varie mais. Então, o processo de condução, ele tem a necessidade de um meio de condução, né? Um metal, alguma substância que facilite esse processo. É claro que se eu tiver um isolante, na prática, ele vai dificultar o processo de condução, mas ele não vai impedir. Então, num tempo longo o suficiente, o calor vai acabar fluindo entre o sistema e o meio externo. É o que acontece com uma caixa de isopor. Você coloca o gelo na caixa de isopor, coloca sua bebida lá dentro e o gelo vai absorver o calor da bebida. Mas se você deixar lá por muito tempo, a temperatura dentro da caixa começa a aumentar por causa da troca com o meio externo. Okay? Essa troca é mínima, mas com um tempo muito longo ela vai acontecer. Ok? A gente definiu lá na Física 1 também que a potência era a variação de energia pela variação de tempo. Então, a gente pode definir a potência para uma condução térmica como sendo o calor, que é a variação de energia, dividido pela variação de tempo, que eu vou chamar de T, o tempo que eu medi. Acontece que essa razão depende de vários fatores intrínsecos do sistema, mas a gente pode escrever isso como sendo a constante K vezes a área
a diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria e o comprimento da barra. Essa constante K é a constante de condutividade térmica, que vai depender do material em que a barra foi feita. A área é a área da barra e L é o comprimento da barra. Okay? Tudo isso vai influenciar para a potência de condução. Então, por exemplo, se eu tenho uma placa composta, eu tenho do lado de cá um reservatório quente, do lado de lá um reservatório frio. O calor vai fluir daqui para lá através de duas placas diferentes, de comprimentos diferentes, de constantes térmicas diferentes. Então, eu tenho que levar em consideração como que o calor flui do reservatório quente através da placa de constante 2 e como que esse calor flui dessa placa para o reservatório frio através da placa de constante 1. Okay? E nesse intervalo aqui, ó, eu tenho uma temperatura X. Qual seria essa temperatura X? A temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente, eu sei, eu meço. E essa temperatura aqui entre as placas, a gente pode achar utilizando a potência. Então, a potência 2, que vai ser a forma como o calor flui do reservatório quente através dessa placa de constante K2, vai ser K2, a área da placa, temperatura da fonte quente e a temperatura mais fria, a temperatura X, Tx. Então, temperatura da fonte quente menos a temperatura Tx. E vai dividido pelo comprimento L2 dela. Daqui para cá, eu vou ter uma potência P1, que vai ser a constante K1 dessa placa, a área dela. A temperatura mais quente é a temperatura Tx e a temperatura mais fria é a temperatura da fonte fria. Então, Tx menos o Tf, dividido pelo comprimento L1 da placa. A área, ela vai ser a mesma, né? Porque eles estão em contato. Eu vou considerar a área de contato entre as duas placas, ok? Mas independente do tempo que o calor leva para fluir daqui para cá e daqui para lá, a potência P2 tem que ser igual à potência P1. Igualando essas duas equações, eu posso achar essa temperatura X. Essa temperatura X vai ser o K1 L2 TF mais o K2 L1 TQ dividido por K1 L2 mais K2 L1. A área é a mesma, não vai depender da área. Ok? Agora, substituindo essa temperatura Tx em qualquer uma das duas aqui, ó, tanto no P1 quanto no P2, eu vou achar a potência de condução, que vai ser a área, temperatura quente mais temperatura fria, dividido por L1 dividido por K2 mais L2 dividido por K1. Isso é só uma conta meio chatinha, ok? Mas essa que seria a condução através de uma placa composta. Agora, outra forma de transferência de calor é a convecção. A convecção é aquele processo que acontece, por exemplo, quando você põe uma água para ferver. Quando você põe água para ferver, a parte de baixo da panela está numa fonte quente. Então, o fogo está fornecendo calor para o sistema. Essa parte da água que está mais próxima ao fundo da panela, ela vai aquecer. Na hora que ela aquece, a gente já viu que o aquecimento faz um aumento de volume. Então, ela vai aquecer e vai subir. Na hora que ela sobe, a água mais fria que está em volta desce. E quando ela desce, ela esquenta. E quando ela esquenta, ela sobe. Então, você tem esse processo de aquecimento. Naturalmente, vai acontecer enquanto você tem o fogo aquecendo a água. A mesma coisa acontece com o ar em torno da chama de uma vela, por exemplo. O ar que está aqui, ó, perto da vela,
ele aquece. Quando ele aquece, ele expande e sobe. Quando ele sobe, o ar frio que está em volta desce e fica mais próximo da chama. Como ele está próximo da chama, ele aquece. Quando ele aquece, ele sobe. Então, eu tenho um processo de convecção aqui também. Os processos de convecção são extremamente complexos e a gente não vai tratá-los matematicamente nesse curso, apenas conceitualmente mesmo. E, finalmente, a gente tem o processo de radiação térmica. Aqui eu tenho a foto da emissão da radiação infravermelha de um cavalo. A potência de radiação, que é a potência em que o animal emite essa radiação térmica, é uma constante sigma, epsilon, a área do animal e a temperatura a quarta, onde esse sigma tem esse valor estabelecido, 5,6704 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado vezes Kelvin a quarta. E o epsilon é a emissividade da superfície. Ele depende do sistema que você está trabalhando. Essa é a potência de radiação. Só que todos os corpos não só emitem, como também absorvem a radiação. O cavalo está sujeito, por exemplo, a absorver a radiação infravermelha emitida pelo Sol. Então, a potência de absorção vai ser a mesma, o mesmo sigma, a emissividade da superfície, a área da superfície e a temperatura ambiente a quarta. Por que a temperatura ambiente? Porque você vai absorver essa radiação do ambiente, ok? Aqui é a temperatura do cavalo e aqui é a temperatura ambiente. Então, no fim das contas, o cavalo está emitindo ou absorvendo essa radiação. Essa é a potência líquida, e a potência líquida é a diferença entre tudo que ele absorve e tudo que ele irradia. Então, vai ser o sigma, a constante de emissividade da superfície, a área, temperatura ambiente a quarta, menos a temperatura do objeto a quarta, ok? Então, dessa maneira, a gente pode trabalhar com a radiação térmica. Na próxima aula, vamos ver teoria cinética dos gases ideais.